Oi, Pois Narciso. é, Magna Santana. Entrevista aí da Leandra Moura, eu tenho certeza de quem foi esse voto, mas vou dar a ela o direito que tem de manter em segredo o seu voto. Mas, para mim, ficou muito claro o que Andra deve ter apertado na urna no último dia 27. Conversei com Catarina Feitosa. Ela fez uma avaliação do pleito e respondeu às críticas que recebeu na última entrevista que Belivaldo Chagas deu a Jailton Santana, quando ele soltou o verbo com todo mundo, inclusive com Catarina Feitosa. Acompanhe a partir de agora. Deputada Catarina Feitosa, obrigado por estar me recebendo mais uma vez no seu gabinete. Eu é que fico muito lisonjeada, muito honrada com a sua presença aqui, Narciso. Deputada, fim das eleições. Vamos entrar em política daqui a pouco. Vamos começar por política, não. Deixar o pessoal ficar na expectativa. Vamos falar sobre a retomada do mandato agora após eleições. Recentemente, a senhora teve uma pauta importante sobre o feminicídio aprovada aqui na Câmara Federal. Fico muito feliz, inclusive, com isso, porque era um projeto do Senado, da senadora Margarete Busetti, e era um projeto que estava perdido aqui na casa já, porque ele tinha passado em uma das comissões temáticas e a colega que relatou desvirtuou todo o projeto. E aí ele foi para a Comissão de Segurança, da qual eu faço parte, sou membro. A senadora Margarete entrou em contato comigo, a gente pegou o relatório, estudamos, fizemos um relatório resgatando o projeto original e, graças a isso, foi aprovado em plenário esse projeto de lei da senadora e hoje nós temos o crime de feminicídio como crime autônomo no Código de Processo Penal, porque antes, só para as pessoas entenderem... Isso era isso que eu ia perguntar. Coloca isso na prática para a gente. Na prática, era um homicídio qualificado, mais ou menos isso. Sim. Ele estava dentro do artigo de homicídio. Hoje, ele é um crime autônomo dentro do Código Penal, tem seu artigo próprio, e a pena dele é a maior pena dentro do Código Penal, vai de 20 a 40 anos. Então, isso é muito importante. Além disso, é um pacote. O que a gente aprovou aqui na Câmara foi um pacote antifeminicídio, porque nós temos essa questão do feminicídio, de ter a maior pena, nós temos também o crime de ameaça, quando é na questão doméstica, na questão familiar, na questão da mulher, ele passa a ter a pena contada em dobro. Uma vias de fato, que é aquele tapa, aquele empurrão que não deixa marcas, é contravenção penal, normalmente, né? Mas vai ser contado em triplo, se for no âmbito doméstico, da violência da Maria da Penha, né, que está ali dentro da Maria da Penha. Isso, assim, popularmente falando, é um pacote que realmente vai trazer uma maior segurança para a mulher. Me diz uma coisa, dentro dessa temática ainda das mulheres aqui na Câmara dos Deputados, como é que tem sido essa experiência de deputada delegada, como atuação em comissões importantes? Eu costumo dizer que aqui em Brasília é muito engraçado o que eu vou falar agora, né? Se você quiser ser deputado federal, chegar aqui e ficar de braços cruzados, você fica, ninguém vai lhe cobrar nada, você não tem o que fazer. Você registra sua presença e vai ficar aguardando as votações. Né? Mas como eu nunca fui desse tipo, eu me meti nas comissões. São comissões temáticas da casa, porque todos os projetos de lei, para eles andarem, eles têm que passar por essas comissões. Então, a Comissão de Segurança, eu faço parte. A CCJ, que é a comissão mais importante da casa, que é a que cuida da constitucionalidade dos projetos. Todos os projetos de lei passam por essa comissão. Eu estou lá. Então, sou uma das poucas mulheres que faz parte da comissão desde o meu primeiro ano de mandato. Todo mundo dizia que era impossível. Não, você não vai conseguir, conseguir entrar. Então, faço parte da Comissão da Mulher, fui vice-presidente da Comissão da Mulher também. E estou aí na luta, né? Pessoa com deficiência, pessoa idosa. Hoje eu sou suplente também da Comissão da Saúde, porque eu acho que é importante nós estarmos, né, discutindo os mais diversos e variados temas para o bem do nosso povo. Perfeito. E me diga uma coisa, durante esse tempo, o destaque não foi só com pautas para as mulheres aqui. Não, de forma alguma. Né? Nós temos aí alguns trabalhos já desenvolvidos que foram destaque na região Nordeste. E antes que eu seja cancelado, não é que só pelas mulheres, como se isso fosse uma pauta menos importante, não. É para mostrar a amplitude de temas que você aborda dentro do seu mandato. Né? A pessoa com autismo, né? A pessoa com deficiência. Nós teve uma questão que ajudou todos os estados do Nordeste, foi aquela questão financeira, né, dos recursos que o governo federal estava
aplicando o ano passado, você lembra disso? E a gente conseguiu, através de uma emenda, colocar para que os estados do Nordeste também pudessem ser dos estados do país como um todo, porque só ia para os municípios, fossem contemplados, né? Isso o governador Fábio Mitidieri me ajudou muito, né? Ele, vamos, Catarina, vamos, minha deputada, a gente consegue. E aí, dentro do plenário, a gente conseguiu mudar esse projeto de lei. Então, assim, é importante nós estarmos aqui discutindo. A questão da ordem tributária, por exemplo, né? A reforma tributária, você poder participar e colocar a carne, né? Eu falo popularmente, a carne, a proteína animal, Sim, como um todo, você fazer com que ela faça parte da cesta básica e fique isenta de impostos, isso é uma vitória muito grande do parlamento. Eu estava ali presente, correndo atrás disso, porque não era para ser assim do projeto original. sim. Então, são coisas como essa que fazem a gente entender que estamos no caminho certo. Está gostando da experiência? Estou gostando da experiência, muito. Antes da gente entrar na polêmica, vamos continuar ainda um pouco no mandato, porque tem um projeto recentemente apresentado pelo governo federal que mexe com a sua área, que é a questão da PEC da segurança. Já se debruçou sobre ela, já estudou, ou ainda está nessas informações preliminares, já que o pré-projeto, digamos assim, foi entregue apenas aos governadores? Então, eu já comecei a correr atrás para entender melhor, né, o que seria essa PEC. Por enquanto, eu estou na parte superficial, eu ainda não adentrei, mas pelo que eu enxerguei ali, eu não gostei muito, não. 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 As Vou primeiras estudar, impressões não foram positivas. não foram positivas, e vou estudar mais para até sugerir também modificações, né? Porque do que eu entendi, eu não gostei. Eu, conversando com algumas pessoas aqui em Brasília, a avaliação que algumas pessoas me deram foi o seguinte: olha, o governo federal parecia estar um pouco necessitando pautar essa questão da segurança, que nunca foi uma prioridade, digamos assim, em termos de tema para o presidente Lula, e sacolar do Ministério da Justiça um pouco essa proposta, e chamou os governadores e jogou o tema, digamos assim, no ventilador. Parecia que estava mais uma estratégia de pautar o tema do que efetivamente de ter resultado. Na realidade, é essa impressão que fica realmente, de se criar alguma coisa, se inventar alguma coisa. Então, vamos inventar a roda agora? Não, a roda já existe, por que você tem que inventar a roda? Então, criar uma polícia ostensiva da União, não entendi isso. Com um concurso para 3 mil, chamamento de 3 mil homens. 3 mil homens vão dar conta de uma polícia ostensiva da União. Qual seria o papel dessa polícia ostensiva da União? Então, assim, são coisas que não entram muito, assim, não estão bem conectadas. Entendeu? A gente precisa fortalecer os estados, fortalecer os municípios, municipalizar também a segurança pública através das nossas guardas municipais. É correr atrás da PEC, das guardas que está aí parada há muito tempo, que fala da segurança que eu defendo, né, que nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, nós também temos que ter o Sistema Único de Segurança Pública, né, vamos dizer assim, né, um fundo que abarque abarque realmente todas as forças policiais. E aí, se municipalizar, porque a Guarda Municipal ela tem capilaridade. Pode colaborar com isso. Melhorar a atuação das polícias militares. Em termos de resultado, vamos passar para a eleição agora. Sim. Em termos de resultado eleitoral, todo deputado federal busca fazer bases. Né? Sim. Das suas bases eleitorais, quantos prefeitos conseguiu eleger, quantos vereadores, qual é o balanço que você faz para o seu mandato? Eu fiquei muito feliz. Né? Trabalhamos muito, né? Trabalhei muito, eu e minha equipe, durante esse pleito eleitoral no interior, na capital, e conseguimos ajudar a eleger 19 prefeitos. Né? Então, foi assim, para mim, foi muito importante, foi um passo muito importante, e ajudamos a eleger 27 vereadores. Olha. Então, isso foi muito gratificante, né? de enxergar a minha caminhada, essa nossa caminhada, porque não é só minha, né? De todos eles. Como nem só de resultados bons vive uma eleição, acabou com o seu agrupamento não vencendo a eleição na capital. Qual o balanço que a senhora faz dessa eleição de Aracaju? Então, o balanço, perder nunca é bom, né? Mas existe aquela história que você perde, mas não é derrotado. Né? Perder, nós perdemos. Nós vivemos num país democrático, graças a Deus. Se existe algum sistema melhor que a democracia, não me apresentaram ainda. Então, nós temos que respeitar o resultado das urnas. Logo após sair o resultado, eu mesma, dei os parabéns à prefeita e ao vice-prefeito eleitos,
porque a gente tem que bater palmas para o que o povo quer. O povo escolheu isso. Nós tínhamos um projeto, acreditávamos, né, nesse projeto, né, eu tenho, né, em mim e naquilo que eu vi que era o melhor projeto para Aracaju, era Luiz Roberto, mas o povo não entendeu dessa forma. E nós temos que aceitar e torcer para que a nossa prefeita eleita ela faça um mandato que realmente chegue na ponta, chegue para todos os aracajuanos. Na fase final da campanha, uma frase da senhora em um encontro do PSD foi utilizada dentro como uma crítica, né, pela prefeita eleita. A senhora dizia no encontro que vocês não poderiam perder Aracaju, porque senão o projeto de 2026 poderia ficar complicado. Como é que foi aquele contexto? Então, é engraçado, né, como as pessoas conseguem tirar aquilo que a gente fala do contexto. Nós estávamos numa reunião de partido, logo após a eleição do primeiro turno, onde nós tínhamos ali todos os candidatos que foram, os candidatos, né, os eleitos e aqueles que não foram eleitos, a vereadores e a prefeitos do estado todo, né, ali fazendo uma avaliação da campanha, que isso é natural e é saudável que se faça, né, para saber onde o PSD avançou, onde nós precisamos melhorar. E a minha fala foi nesse contexto, né, de avanço do partido do PSD, de avanço dos projetos, porque se a gente não falar de projeto político dentro do partido político, a gente vai falar onde? Não é verdade? Então, a minha fala foi nesse sentido, né, de união, de força, porque nós precisávamos, né, naquele momento, ter toda a união do grupo, do PSD, porque era importante para a gente, para o projeto de 2026. E é isso mesmo. Né? A gente tem que discutir política dentro do partido político. A senhora tem que concordar comigo que ela foi bastante inteligente, a candidata de oposição. Foi. Porque a frase casou certinho com o discurso de campanha que ela fazia, que era da quebra do sistemão. Aí alguém do grupo diz assim, olha, vamos tomar cuidado porque senão 2026 complica. Pronto, fez o casamento perfeito entre o discurso que ela utilizava e a frase que você estava utilizando. Mas é natural, né? Quem está no poder quer se manter no poder porque acredita que o seu projeto é o melhor, né? Natural. Sim. Né? E quem está fora do poder quer entrar, né? Quer ter o poder para fazer também o melhor, aquilo que acha que é melhor. E é natural. Nos bastidores, comenta-se muito. Olha, se a candidata a prefeita fosse Catarina, a chance do agrupamento poderia ter sido outra. Como é que você recebe esse tipo de comentário? Muitas pessoas já me falaram isso, né? Nas ruas, né? Os abraços que eu recebo da população, das pessoas mais humildes aos mais, né? Aqueles intelectuais, as pessoas de todas as esferas, quando falam isso, lógico que eu me sinto, né, feliz com esse tipo de fala. Né? Não seria verdadeiro dizer que não, né? Não, isso é bobagem. Não, eu fico feliz. Mas o que a gente tem que tirar disso tudo é o seguinte, não é que se Catarina se fosse um nome de consenso, nós temos que pensar isso. Não é? E aí eu costumo dizer às pessoas, não, a gente tinha que ter realmente, né, buscado unir o grupo todo no Então você acha que a divisão que foi o erro de estratégia? A divisão do nosso grupo no primeiro turno foi o grande erro de estratégia. Assim, né, é uma análise que eu faço, né, sem criticar ninguém, nada disso, mas é uma análise que eu faço. Então, não era o fato de ter sido Catarina. Eu acho que fala muito do meu nome, porque na época se falava disso, né? Sim, é um nome leve, é um nome ventilado e tal. E ficou isso no imaginário. E você tentou se construir também. E eu também me coloquei, né, como pré-candidata. Então, isso, mas independente de quem fosse, né, deveria, se a gente tivesse conseguido a união do agrupamento naquele momento ali, mas faz parte. O que você acha que faltou? Faltou o Edvaldo recuar, faltou o Fábio ter batido na mesa, como alguns dizem. Fábio deixou frouxo demais, foi muito democrático. Nesse democrático, o agrupamento acabou perdendo. Então, o que é que você acha que faltou? Qual é a sensação que fica? É tão complicado, Narciso, a gente falar disso agora, porque se a gente tivesse vencido, né, poderia ter dado certo também. Sim. A gente poderia ter vencido. Afinal de contas, nós tínhamos um candidato que saiu de 2% para 42%. Então, né, foi um grande avanço. Eu acredito que se a gente tivesse mais um pouquinho de tempo, mais uns 15 dias na frente, né? Sempre fica aquela história igual jogo de futebol. Sim. O time perde, aí você, de quem foi a culpa? Foi do técnico? Não, foi do jogador tal, foi fulano que fez, foi o juiz. Então, é muito complicado eu chegar agora e dizer o que faltou. O que eu entendo é que realmente o grupo não deveria ter se dividido.
Mas naquele momento ali se entendeu também que poderia, né, que cada um teria esse direito de querer, e tem realmente, todos temos o direito, né, de fazer uma análise pessoal e dizer, não, eu também quero ser prefeito, eu também quero ser prefeita, né, eu tenho isso. E o governador respeitou a todos naquele momento ali. Acho que também ele fez o que achava que deveria ser feito naquele momento. Diga uma coisa, já teve alguma conversa por esses dias com o Galeguinho, com o Belivaldo, não? Não, liguei para ele, logo depois, né, da eleição, liguei para ele, conversei rapidamente por telefone, mas tive não. Ele deu uma entrevista por esses dias ao colega Jair Santana, não estava muito feliz com você, não. Parecia estar meio chateado. O que foi que eu fiz a meu galego, meu Deus? Ele falou, deixou subentendido que não lembrava se depois da vitória você teria ligado para ele para agradecer, mas ligou no segundo turno, como se ele tivesse alguma possibilidade de ir apoiar Luiz Roberto naquele momento. Deixou no ar um pouco como se estivesse um pouco insatisfeito. Veja, olha. Aliás, com todo mundo. Nessa entrevista ele chutou o pau da barraca para cima do governador, Jorginho, todo mundo. Então, Belivaldo vai ser meu eterno governador, um eterno líder, uma pessoa que eu respeito demais. Eu sempre disse isso a você e a todos. Sim. Quando eu falo. Né? Eu acho que a gratidão é a alma do coração. Eu sou muito grata a Belivaldo por tudo, não só na questão da política, mas eu fui delegada geral com Belivaldo. Ele sempre foi um excelente chefe, um excelente governador, sempre respeitou muito a polícia, né? Os comandos da polícia, ele sempre respeitou muito. Muito republicano, muito republicano. Podem falar o que quiser de Belivaldo, agora ele é um cara muito correto, muito sincero, muito correto. Né? E, assim, eu tenho muita admiração por ele. E aí eu não sei, né? Que chateação, pode ter sido pelo fato de eu ter continuado no PSD, né? Mas eu já estava no PSD. Eu não fui convidada para ir para outro partido. Eu fui convidada para o PSD e ali eu fiquei. Quando ele tomou a decisão de sair para o Podemos, não é isso? Uhum. Quando ele tomou a decisão de sair para o Podemos, eu nem sabia. Eu não fui, né? Ele nunca me chamou para dizer, Catarina, eu estou indo para o Podemos, como é que a gente vai articular? E eu respeitei isso. Né? Afinal de contas, ele não tinha que me dar satisfação nenhuma. Sim. Mas eu também não podia sair correndo atrás e dizer, deixa eu ir também, eu também quero ir. Né? Eu estava no PSD e continuo no PSD, né? No agrupamento que ele me colocou. Porque quem me convidou para o PSD, quem me convidou para ser vice-prefeita, quem brigou por mim para que eu fosse a vice-prefeita na época, foi Belivaldo Chagas. E isso é bem claro. E eu sou muito grata a ele por ter me mostrado esse mundo da política que eu não conhecia, eu não imaginava. Então, vou ser grata a ele eternamente, é meu amigo, eu tenho um carinho, ele sabe disso. Eu liguei para ele no primeiro turno, uma semana depois, né, que terminou o primeiro turno para o segundo turno, para vir para Brasília. Logo que eu voltei, liguei para ele, porque respeito muito ele. Né? Ele tem o jeitão dele, aquele jeitão dele todo, né, mas eu respeito muito ele. E todas as vezes que eu tive que tomar uma decisão, eu procurei ele. Todas as vezes que eu tive que tomar uma decisão, inclusive, quando eu quis me lançar, já no mandato, quando eu quis me lançar pré-candidata a prefeita de Aracaju, né, eu procurei Belivaldo no PSD. Ele era presidente estadual do PSD. Procurei ele no PSD para conversar sobre Aracaju, porque a gente ainda estava estava tudo, né, borbulhando, vamos dizer assim, né? E a gente não sabia ainda o que é que ia acontecer. Se ventilava o nome dele, ventilava o meu, e eu fui lá para conversar com ele e articular, porque é isso que a gente faz na política, né? Saber se a intenção dele era essa, qual era a intenção, o que é que a gente ia fazer. E a resposta dele foi seca, dura e seca. Sempre me respeitou muito e eu sei que ele gosta muito de mim. Isso eu não tenho dúvidas. Mas com aquele jeitão dele, né, que todos conhecem. Ele estava muito chateado na época com o Edivaldo. E eu falo isso aqui porque ele já falou também publicamente, com uma entrevista que Edivaldo tinha dado, e parece que Edivaldo, eu não escutei essa entrevista, mas Edivaldo, e Belivaldo, não foi? Vai ser candidato, alguma coisa assim. Então ele estava muito chateado com isso. E aí na hora que eu falei a ele, né, Belivas, vamos lá, e Aracaju? Aí ele, não quero, deu um tapa na mesa, não quero falar sobre Aracaju, não falo de política de Aracaju, não vou discutir nada sobre Aracaju. Vamos conversar sobre o interior, sobre outras coisas, e a gente foi conversar. E eu respeitei isso. Conversamos sobre outros temas, outras coisas, respeitei isso e não falei de Aracaju. E um mês depois, praticamente,
Belivaldo vai para o Podemos e se lança vice-prefeito junto com a candidata, né, com a minha colega, Sim. com a Iandra. Então, assim, eu tinha o que para fazer ali naquele momento? Ele não queria falar de Aracaju naquele momento, né? Naquele momento. Um mês depois, ele... E é natural que as pessoas mudem de ideia, mas, né, eu não tinha muito o que fazer, a não ser continuar no agrupamento sob a liderança de Fábio Mitidieri, que é o nosso governador. Para a gente encerrar, já me soprou uma abelhinha que a prefeita eleita Emília Corrêa na próxima semana estará em Brasília e já pediu agenda a diversos parlamentares. Vai receber a prefeita eleita? Lógico, com todo o prazer do mundo aqui, todo o respeito que ela merece, né, como prefeita eleita, como mulher, como pessoa, como ser humano, e especialmente como a primeira mulher prefeita eleita em Aracaju. Então, nós vamos recebê-la aqui com todas as pompas e circunstâncias, vamos dizer assim. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, né? E eu quero aqui mandar um beijo grande para meu amigo Galeguinho, viu? Galeguinho, beijo. Até uma próxima, Yali. Muito obrigado pela recepção de sempre. Yali aqui, assessora de imprensa da Catarina. Até uma próxima. Obrigada.